Esse vídeo é para você que tem vergonha de falar preço do seu serviço com seus pacientes. Eu vejo que muito médico, até hoje, tem um pouco de dificuldade de colocar preço, falar para o paciente na lata quanto custa para ele receber aquele serviço que o médico está oferecendo e delega essa função para outras pessoas, como, por exemplo, algum funcionário, para a secretária, e aquela conversa é feita em ambiente totalmente nada a ver, com uma pessoa que não entende nada do que está falando em termos de aspecto técnico, do serviço que vai ser oferecido. Eu vou te mostrar que tanto para o médico quanto para o paciente é muito prejudicial que você faça isso, essa terceirização da precificação do seu serviço. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção sobre isso é que ninguém mais vai saber valorizar o serviço que você faz do que você mesmo. Então, assim, um médico que sabe o quanto estudou, o quanto ele resolve o problema dos outros, o quanto ele realmente entrega o que ele promete, ele que vai saber o quanto que esse serviço merece ser pago, o quanto que ele vale para aquela pessoa. Então, na hora que você entra num local em que uma secretária ou uma pessoa que trabalha naquela empresa ali, uma pessoa que seja vendedora de serviços, vai oferecer aquilo, ela não vai saber o aspecto técnico, ela não vai saber a experiência que você tem, ela não vai saber contar para o paciente quais são os reais benefícios dele receber aquele tratamento com você, tá? Então, isso já é um grande porém. O segundo ponto que eu acho que é interessante é que na hora que você explica para o paciente, você tem a oportunidade de falar com ele abertamente sobre o seu valor, você coloca o preço, você explica de verdade quais são os benefícios individuais dele receber aquele tratamento por você, naquela doença específica. E uma outra questão é que você tem a oportunidade de trabalhar as objeções que o paciente tem. Tá? E aí existem técnicas de venda para você vender o seu serviço. E aí você pode até falar assim, Badaró, mas aí você está mercantilizando a medicina, fazendo com que colocar preço nas coisas assim é uma forma de você tratar a medicina de uma forma mais fria. E eu não vejo dessa forma de jeito nenhum, tá? Primeiro que eu acho que nós médicos temos sim que ser muito bem valorizados e a gente tem que receber muito bem pelo serviço que a gente tem, que a gente entrega, principalmente para médicos que são resolutivos e entregam de verdade o que prometem, né? Eu estou partindo do pressuposto de que é isso que a gente está falando aqui. E que esses médicos, à medida que você não explica para o paciente, você não fala para o paciente o que você vai entregar, você não tem a oportunidade, inclusive, de tratar essas objeções que ele tem. E quando eu falo objeções, por exemplo, uma objeção muito clara, que é uma objeção muito comum que os pacientes têm, é quando a gente fala sobre preço. O paciente fala, olha, doutor, eu entendi o benefício, eu entendi tudo que você me falou, eu entendi que é legal o serviço, eu entendi que eu vou melhorar, mas eu não tenho dinheiro. E quando o paciente fala isso, você tem a oportunidade de falar com ele abertamente sobre o preço. Fala, olha, fulano, era um valor X, esse valor X eu posso dividir aqui desse jeito para o senhor, eu posso dar esse desconto X aqui, eu posso apertar ali, eu posso fazer isso. Você vai explicar para o paciente qual é a forma que você tem de atender aquela objeção que ele tem. Às vezes, uma outra objeção que ele possa ter é ele contar casos de alguém da família dele que teve um resultado melhor um resultado bom também, tratando com outra pessoa. E aí você pode explicar, falar, olha, fulano, a doença dele era diferente da sua. A doença do fulano era doença diferente. Então, quando você não explica para o paciente, você não trata as objeções, ele não tem a oportunidade de receber a informação completa que deveria vir por você. Tá? Uma funcionária, por mais bem treinada que ela seja, por mais que ela entenda da sua parte técnica, ela não é o profissional ideal para fazer essa venda. Tá? O profissional ideal para fazer essa venda é você, e é você médico, que tem essa responsabilidade com o paciente. E é isso que eu quero dizer. A gente tem essa responsabilidade de entregar para o paciente essa resposta, que é o preço. E quando a gente fala disso, não é só preço de dinheiro, né? Estou falando assim, você tem a responsabilidade de entregar para o paciente a informação sobre o valor que você vai entregar para ele. E somente você, dentro da clínica, vai saber informar esse valor. Na hora da negociação de passar cartão, na hora de passar Pix, na hora de não sei o que, não precisa ser você, lógico, não precisa ser para você fazer esse serviço. Você pode terceirizar. Mas a conversa, a explicação e a entrega para o paciente desse valor e do custo, isso tudo tem que ser falado por você. Eu acho que muito médico perde a oportunidade de vender, de treinar venda, porque fica com vergonha. Os médicos ficam achando que os pacientes vão entender que eles são mercantilistas, que eles estão botando dinheiro na frente da saúde deles, e não é isso
que nós médicos fazemos de jeito nenhum. A gente cobra pelo nosso serviço, a gente cobra de maneira adequada, a gente cobra de maneira justa e mais do que isso, a gente entrega o resultado do que a gente prometeu. Então, lembra, quando você tiver com vergonha, estuda quais são as técnicas de venda, tá? Quais são técnicas de venda para você poder entregar para o paciente uma venda em que você vai ser claro no que você está falando, você vai ser claro no serviço que você vai oferecer, você vai ser claro na sua oferta e ele vai receber essa informação de uma forma tranquila e ele vai te falar, doutor, eu gostei do seu ponto de vista, eu não vou fechar por causa daquilo e você tem a oportunidade de contrapor isso daí de uma maneira aberta, de uma maneira justa. Eu sempre brinco que a gente médico tem que passar as coisas tudo por cima da mesa, sabe? O dinheiro tem que passar por cima da mesa e tem que estar tudo bem. A gente conversar com os nossos pacientes sobre dinheiro, tem que estar tudo bem. A gente falar com eles sobre o valor do que a gente entrega, porque o que a gente médico faz é realmente diferenciado e a gente merece ser muito bem pago por tudo que a gente faz. Eu não sei o que você acha, se é você na sua clínica que vende o seu serviço ou se você bota alguém para fazer, mas você pode até compartilhar comigo aqui nos comentários se você tem vergonha ou se você já teve vergonha. Há muito tempo atrás, eu ainda pensava se eu seria a pessoa ideal para vender. E se você pensar em qualquer clínica, qualquer estatística que for feita, uma pessoa que venda, que você oferece o serviço para o paciente ou algum terceirizado, sempre a taxa de conversão vai ser maior quando for você. Então, se você tiver... E eu tenho certeza que além de você vender mais, você vai deixar o paciente muito mais satisfeito, porque ele vai ver, ele vai entender o que ele vai ganhar da sua boca, né? Ele vai ganhar do seu serviço. Então, assim, não tenha vergonha, saiba que você vai fazer o melhor para você, porque você vai ter mais pacientes, e você vai fazer o melhor para o paciente, porque ele vai entender melhor o que ele vai receber naquele serviço que está sendo feito. Se você não faz a venda, eu te sugiro fortemente que faça, e eu quero que você comente aqui embaixo, no seu dia a dia, quem faz a sua venda. Você tem vergonha ou não de fazer essa venda para o paciente?